5 de março de 2009, Michael Jackson aparece no palco. A multidão no Arena grita sem parar. Ele anuncia a maior turnê da sua vida inteira e fala as palavras que ficaram para sempre na história. Isso é tudo. This is it, and see you in July. Essa é a última chamada do palco. O rei do pop estava de volta. O mundo comemorou, mas por trás daquele sorriso tinha um homem destruído. Um homem que sabia que talvez não conseguisse aguentar. As datas de julho nunca chegaram, nunca aconteceram. 25 de junho de 2009, Michael Jackson foi encontrado sem vida, enquanto o mundo chorava dentro de um quarto. Uma investigação começava a revelar toda a verdade. A principal pergunta era uma só, muito simples: o que realmente aconteceu naquela noite? Eu não dei o remédio pra ele, eu juro. Se você não deu, então quem deu? Michael? Eu sou a Geis Barbosa. E eu sou Cláudio Vinícius. E você está no Aprendizados Novos. Uma filmagem foi registrada na noite de 24 de junho. Michael aparece cheio de energia, ensaiando com força. Ele parecia pronto, focado, vivo, completamente presente. Era impossível imaginar o que ia acontecer depois. A empresa Egg Live marcou para ele 50 shows enormes no Arena. No começo eram só 10 que estavam planejados, mas a demanda foi tão alta que tudo mudou rápido. A Egg Life decidiu ampliar o número para 50. Michael realmente queria fazer 50 shows assim? A resposta é não, claro que não. Ele nunca quis. Ele disse que simplesmente acordou e a notícia estava lá. E no começo eram 10 shows. No final foi para 50, sem ao menos consultar ele. Ele rapidamente ligou para a mãe dele com voz desesperada. Mãe, eu não sei se consigo fazer isso tudo não. Meu corpo não vai aguentar 50 shows assim. A mãe dele ouviu esse desabafo e não pôde fazer nada. A empresa disse que Michael aceitou tudo de boa e depois dos 10 primeiros ele pediu mais datas, mas com uma condição: que não passasse de 50. Essa versão nunca foi provada de verdade. Especialistas contam uma história diferente. Michael estava preso por uma dívida enorme e pesada. O CEO da empresa controlava a vida dele na prática. 20 a 30 milhões já tinham sido investidos no show. Com esse dinheiro na mesa, Michael não tinha escolha real. Ele era refém do próprio contrato assinado, né? Mesmo ele não querendo, mesmo ele sabendo que não ia dar, ele não tinha outra escolha. O sistema não deixava ele sair. No começo de junho, ele parou de ir aos ensaios. Estava exausto, fragilizado, mentalmente no limite total. Ele esquecia a letra de músicas que sabia de cor. Pediu um teleponto no palco, coisa que nunca tinha feito antes. Karen Fay trabalhava com Michael há mais de 20 anos. Ela era maquiadora dele, conhecia cada detalhe do seu rosto. Em meados de junho, ela testemunhou algo que a assustou. Ela conseguia ver a costela dele através da própria pele. Ela disse em tribunal que tinha medo pela vida dele, que o corpo que ela via não era mais o de antes, era um corpo que estava sendo consumido por dentro. Dia 19 de junho, a situação chegou no ponto crítico. Michael tremia de frio no meio do calor do verão. Ele estava desorientado e não conseguia ensaiar nada. Kenny Ortega, o diretor, alimentava ele com uma colher. Ortega esfregava os pés dele que estavam gelados, enrolou ele em cobertores e mandou ele ir para casa. Ele disse em depoimento que sabia que algo estava errado, que aquilo não era cansaço, era muito mais sério. A Egg Live fingiu estar preocupado com a condição de Michael. Não tinha empatia, não tinha cuidado, não tinha nem afeto. Era só negócio. E o objetivo era colocar Michael de pé. Toda a pressão caiu no médico particular dele. Seu nome era Conrad Murray e ele tinha um preço: $150 mil por mês. E esse salário não era pago por Michael, era pela empresa. O co-CEO da Egg Live mandou um e-mail para o Kenny Ortega. E o e-mail dizia algo que choca até hoje quem lê. Queremos lembrar ao Murray que somos nós quem paga a ele. Queremos lembrar ele do que se espera dele aqui. Quando esse homem foi questionado sobre esse e-mail, ele respondeu: não me lembro, mais de 30 vezes. 30 vezes ele não se lembrava de nada, nada mesmo. Depois tentou dizer que era só uma comunicação rápida. Murray conheceu Michael Jackson em 2006 em Las Vegas. Michael precisava de um médico para tratar a filha, Paris Jackson. Foi uma consulta simples, mas criou um laço de confiança. E esse laço abriu uma porta que nunca deveria ter aberto. Em 2009, com a pressão da turnê aumentando, Michael precisava de um médico que ficasse com ele. Mas não qualquer médico, né? Um que não fizesse perguntas, um que desse remédio para ele sem burocracias. E Michael sofria de insônia crônica há muitos anos já.
Tinha dor muscular constante e ansiedade sem fim. Os remédios fortes entraram na vida dele em 1984. Uma explosão no comercial da Pepsi causou queimaduras graves. E foi ali que as drogas pesadas entraram na vida dele. O tipo que cria dependência quase de forma instantânea. Dali em diante, a vida dele começou um ciclo sem fim. Dor, remédio, alívio, um ciclo sem parar. Em 2005, depois de um julgamento longo e destruidor, Michael chegou no nível que nunca tinha chegado antes. Ele não estava mais tentando apagar a dor do corpo, ele estava tentando apagar a dor de dentro da alma dele. Os remédios pararam de ser tratamento a partir dali. Viraram a única fuga que ele conhecia da realidade. E em 2009, com 50 shows pesando no peito, essa fuga se tornou a coisa mais perigosa do mundo. E depois do colapso do dia 19, uma reunião foi marcada. Ortega, Munray e executivos da EG se encontraram. Munray ficou bravo com Ortega e disse bem na cara dura: "Não fica fazendo papel de médico, cuida do show." A empresa decidiu não parar. Os preparativos continuaram. Murray garantiu que Michael estaria pronto para atuar. Nos dias seguintes, Michael mal aparecia nos ensaios, mas no dia 23 de junho, ele voltou com força total. Dia 23 e 24 de junho, Michael ensaiou com energia total. Ele estava totalmente focado, presente, parecia outro homem ali. O ensaio do dia 24 terminou tarde da noite no palco e Michael foi para casa, onde a parte pior ia começar. 1 da manhã, Michael Jackson não conseguia dormir. Ele pediu um remédio para o Murray, não funcionou. Pediu outro, ainda não. O corpo não cedia, não descansava. Perto das 10 da manhã, esgotado, ele pediu o tal leite. E leite seria o apelido que ele usava para o Propofol. Um sedativo poderoso que não é para ser usado em casa. É um anestésico de sala de cirurgia. Ponto, só isso. Murray cedeu à pressão e deu o que ele pediu. Uma gravação foi feita depois que o remédio já agiu. A voz do Michael soava lenta, pesada, arrastada. O médico alegou: "Eu nunca vi nada igual na minha vida inteira. Nunca." Às 10h50, Michael adormeceu e nunca mais acordou. Às 11h50, Murray percebeu que Michael não respirava. E foi ali que começou algo que não se pode perdoar nunca. Ao invés dele ligar para 192, imediatamente ele começou a fazer ligações pessoais. E isso é um absurdo. Ele ligou para a namorada e depois para agente de seguros, enquanto Michael Jackson estava entre a vida e a morte. O médico responsável pela vida dele estava no celular. Isso é negligência criminosa, não tem outro nome para dar. Às 12h13, quase meia hora depois de encontrar o corpo, ele ligou para o assistente de Michael, Amir Williams. Mas ele não falou a verdade, não falou que era grave, disse só que Michael teve uma reação ruim, só isso. Depois ele chamou o segurança Alberto Álvares para entrar. Álvares entrou e na hora travou. O que ele viu não fazia sentido nenhum. Álvares viu Murray tentando reanimar Michael com uma mão só, em um colchão mole, em uma superfície mole. A reanimação assim não funciona, qualquer um sabe disso. Em vez de salvar Michael, ele parou tudo o que fazia. Ele mandou Álvares ajudar a guardar frascos e bolsas de soro. Enquanto o homem morria, 2 homens escondiam provas. Só depois que o quarto foi limpo, Murray pediu ajuda. Alberto, rápido, a gente precisa chamar uma ambulância. Quando os paramédicos chegaram, Michael não tinha pulso. Murray ainda insistiu para continuar a ressuscitação. Às 2h26, os médicos declararam a morte oficialmente. Logo depois que Michael foi declarado sem vida, algo aconteceu. Murray pediu para o assistente dele levar ele até a casa dele. Ele disse que tinha um creme lá na casa dele que ele tinha que pegar. E que esse suposto creme ninguém podia saber. Tipo, o mundo não podia saber desse creme. Amir Williams ficou olhando e não acreditou no que ouvia. Michael tinha acabado de partir há alguns minutos. E o médico já estava preocupado com o creme no quarto. Williams mentiu para ele e disse que a polícia tinha a chave. Williams trancou tudo e esperou os investigadores chegarem. Ele entendeu que Murray não podia entrar naquele quarto. Mais tarde, Murray disse que o creme era para vitiligo, mas as pessoas ao redor de Michael não acreditaram nisso. A teoria é que ele queria destruir as evidências do Propofol, as evidências do leite que tinha tirado a vida do rei do pop. 2 anos depois, em 2011, o julgamento finalmente começou e Murray negou tudo do início ao fim. Absolutamente tudo. A versão dele nunca mudou em nenhum momento. Ele disse que apenas saiu do quarto por 2 minutos. E que durante esses 2 minutos o próprio Michael foi lá e fez uma injeção letal nele.
Assim, foi ele que meio que fez o suicídio dele, né? E aí depois, né, que ele volta, em vez de ele ligar imediatamente pra ambulância, ele fica fazendo ligações pessoais pra namorada, pro seguro. Isso é meio esquisito, né? Se, tipo assim, se fosse o Michael mesmo, tivesse injetado, ele abriu a porta, viu o cara lá. Primeira Quase coisa, morrendo. ligar pra ambulância. Ambulância e tal. E outro, ele era médico. Fazer a parada do jeito certo, com as duas mãos e não com uma só. Muito suspeito. A testemunha-chave da acusação foi o Dr. Christopher Rogers. Ele era o perito forense que fez a autópsia no corpo. Ele destruiu a versão de Murray com argumentos técnicos claros. O nível de sedação impossibilitava qualquer ação consciente. E perguntando sobre a causa da morte, o Dr. Rogers respondeu. Ele disse sem hesitar, sem rodeios, direto e objetivo. A causa da morte foi homicídio. O tribunal inteiro ficou em silêncio depois disso. O juiz condenou Murray a 4 anos, o máximo possível. Só que em 2003 ele já estava na rua solto. Ele saiu antes do tempo por superlotação. Liberaram ele e ele cumpriu metade da pena, apenas 2 anos, porque a prisão estava cheia. Ou seja, o cara era acusado meio que de homicídio e é solto em 2 anos. E nós não estamos falando de qualquer pessoa não, nós estamos falando do Michael Jackson. Hoje, Murray vive longe dos holofotes de Hollywood. Ele perdeu a licença médica na Califórnia, Nevada e Texas. Voltou para o Caribe, abriu um instituto médico lá e continua exercendo medicina até hoje. Em 2023, ele abriu 2 clínicas em Trinidade e Tobago e ainda mantém que é inocente, que não fez nada. A culpa dele é óbvia, para quem olha os fatos com cuidado, mas ele é só a última nota de uma música muito maior. O acidente da Pepsi em 1984 abriu a porta para o vício. O julgamento de 2005 queimou tudo que sobrou por dentro. E o contrato com a Egg para 50 shows fez o resto. A vida dele virou um plano de negócios, só isso. E Murray tem muita culpa, isso ninguém pode negar. Mas a Egg colocou um homem doente num palco impossível. Eles sabiam da condição dele, tinham os relatórios na mão e decidiram que o dinheiro valia mais do que a própria vida dele. Essa é a parte que faz muita gente ficar com raiva. Não foi só erros médicos, foi uma decisão de negócios. Uma decisão que colocou acima da saúde de alguém, né? E esse alguém é o maior artista que o mundo já viu. Se Michael Jackson fosse um artista pequeno e sem fama, a história terminaria diferente, muito diferente do que foi. Mas ele valia bilhões, e bilhões compram silêncio, e compram médicos que não fazem perguntas incômodas. E se você chegou até aqui e já sabe da verdade toda, comenta aqui embaixo o que você acha que tinha acontecido. A maioria das pessoas não sabe metade do que aconteceu, então a gente contou tudo aqui, deixa o comentário de vocês que a gente lê todos, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e deixa o like de vocês.